lá dentro. E hoje a gente vai começar a falar de vetores. K de quê? K de que, ao falarmos de vetores, a gente vai poder falar das leis de Newton. Então, é a parte inicial de vetores para a gente tratar depois, tranquilamente, das leis de Newton, certo? Então, antes da gente começar, só um recadinho. Avisem aos seus colegas que, como é a primeira semana de aula, tem gente que fala assim, ah, primeira semana de aula não tem aula. Tem aula sim. Então, avisa os seus colegas que não estão na aula de hoje para participar. Já as nossas aulas já voltaram com força total. Nós estamos dando aula aqui do Dom Pedro, então às vezes pode estar acontecendo algum probleminha de internet, porque às vezes tem muito professor dando aula, então a rede pode cair e tudo mais. Então vocês vão tendo paciência aí que a gente está ajustando para que fique da melhor forma possível. O ano passado também teve isso. Só que o ano passado a gente estava nas nossas casas e aí a gente foi ajustando até que a coisa ficou redondinha e começou a fluir bem. Agora a gente está se adaptando de novo, tá certo? Então, nessa da gente se adaptar de novo, a gente vai poder organizar isso daí, tá certo? Sem maiores prerrogativas. Certo, certo, certo? Bom, lembrando aos senhores que eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês aqui no perfil, tá? Esse nomezinho aqui, ó. Eu preciso colocar o nome de vocês e a turma aqui no perfil, tá bom? Viu, Aguinaldo? Eu sei que você está com um perfil da hora aí, mas coloca seu nome aí Tá bom, professor, tá bom, vou colocar aqui agora, beleza? no login. Bom, então, avisa a galera que nós estamos aí, firme e forte, e vamos que vamos. Bom, então vamos lá. Vamos falar de vetores. Aqui nós temos uma caixa. O que essa caixa tem a ver com vetores? Vamos descobrir em breve. O que são vetores? O que você acha que é um vetor? Fala pro tio aí, o que você acha que é um vetor? O que você acha que é um vetor? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Ventilador. Muito bem, mas não é isso. Não faço a mínima ideia, é outra coisa. É um ventilador. O que é? Um ventilador. Aí não. Ventilador é sacanagem, hein? Pessoal, vou pegar a cola aqui no chat. Falaram que é uma linha reta. É uma linha reta, mas não é uma linha reta qualquer. Essa linha reta, ela tem um porquê. Para facilitar o entendimento, vou dar aqui uma orientação. Quando a gente fala de vetores, a primeira coisa que a gente vai ter que ter em mente é que o vetor, ele tem uma finalidade matemática. O vetor, ele é representado por uma seta, uma setinha. Sabe a setinha que aponta o caminho? A setinha que aponta o caminho é um vetor. Então, um vetor, ele tem essa característica. Eu tenho um material aqui, eu vou mandar no grupo lá no WhatsApp depois, e eu vou passar uns slides para vocês aqui, tá? Então, vocês podem colocar algumas observações. Na aula da semana que vem, a gente vai fazer exercícios sobre vetores. Então, hoje a gente vai trabalhar a parte teórica, então pode ficar tranquilo aí. Essa característica, a gente tem que analisar quando é necessário eu saber um vetor e quando é necessário eu não saber um vetor. Por exemplo, vamos pensar em grandezas físicas. As grandezas físicas podem ser do tipo grandezas vetoriais, aí eu tenho que saber do vetor, e as grandezas físicas podem ser do tipo escalares. Maravilha. O que é uma grandeza escalar? Muito simples. Eu viro para você e falo assim, quanto que você pesa? Aí você vai lá, sobe na balança, 49 quilogramas. Pronto. Já está certinha a informação. Você já me falou o valor e a medida, que é o quê? Quilogramas. Isso é uma grandeza o quê? Escalar. Eu não preciso falar mais nada. Eu viro para você e falo assim, quantas horas? Aí você vira e fala assim, são 4 horas e 5 minutos. Pronto. O tempo é a grandeza escalar. Tá aí, ó, você me falou o valor, qual é a hora e dado certinho, bonitinho. Eu viro e falo assim, nossa, tá quente hoje, tá quantos graus? Aí você fala assim, ó, são 32 graus. Maravilha. Outra grandeza escalar. Você me falou o valor e unidade, 32 graus Celsius. Perfeito. Então, essas grandezas são grandezas o quê? Grandezas escalares. Para eu saber como é que é? A altura também é uma grandeza escalar? A altura também é uma grandeza escalar, porque eu digo assim, qual que é a sua altura? Você fala, eu sou gigante, eu tenho 1,42 m, né? Então, o que você tem aí? 1,42 metros é o que? A sua altura, está bem definida. Então, você tem aí, ó, várias formas de grandeza escalar. Só que eu tenho grandezas também que são vetoriais, que além de eu saber isso, que eu sei que é o valor numérico e a medida, eu também tenho que saber qual que é a direção e qual é o sentido. Bom, vou dar um exemplo simples. Às vezes a gente vê aí que acontecem algumas fatalidades. Por exemplo, um avião some no mar. Como é que esse povo vai fazer para procurar o avião? Bom, o avião ele segue uma certa trajetória. Ele vai sair, vamos supor que o avião vai sair de São Paulo em direção a Madrid, na Espanha, lá na Europa.
ele vai atravessar o Oceano Atlântico. Ele não pode ir fazendo curva. Ah, estou fazendo nada aqui, vou ficar passeando, brincando de fazer curva. Não pode. Ele tem uma trajetória, ele levanta voo, ele faz uma manobra e a partir daquela manobra ele vai em linha reta. Pode ser que ele vai em linha reta em uma direção, depois ele vira de novo, vai em linha reta em outra direção. Mas ele vai estar sempre deslocando em linha reta. Primeiro, em linha reta a distância fica menor. Então ele vai economizar mais combustível. E segundo, porque tudo que ele for fazer, ele tem que avisar a torre de controle. Por quê? A torre de controle tem que saber onde que ele está. Se ele some do radar, a equipe de busca vai ser mandada em cima daquela trajetória. Então eu sei, se ele sai de São Paulo em direção a Madrid, origem São Paulo, Madrid. O que eu tenho? A trajetória na forma de uma seta. Essa seta é o vetor deslocamento do avião. Então, o deslocamento, que a gente calculava lá, que é a distância que o carro anda, ele é o quê? Ele é um vetor. Quando eu falo para você, a velocidade escalar média. A velocidade escalar média, por quê? A gente estava olhando lá, 80 km por hora, 20 metros por segundo, 10 centímetros por segundo. O que eu tinha ali? Só o valor numérico e a medida. Eu estava analisando o quê? Eu estava analisando a parte escalar da velocidade. Mas a velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Então, eu tenho que saber a direção e o sentido. Agora você vai entender por que a gente falava assim, ó, o sinal de negativo aqui na velocidade está me dizendo que ao invés dele ir para lá, ele está vindo para cá. Lembra que eu falava assim, não existe velocidade negativa. O negativo está me dizendo se ele está, entre aspas, ou indo ou voltando. Por quê? Porque a velocidade, eu tenho que saber se a velocidade dele é orientada da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Aí entrava o sinalzinho de negativo. Aí agora, você já sabe por quê. Porque o vetor velocidade eu tenho que saber a direção e o sentido, né? Então, quando você vai pegar assim uma bússola que está apontando para o norte do nosso planeta, né? Ela vai ter o quê? A direção norte, né? E sim, a direção dela, que é a direção que ela vai parar, se ela vai ser inclinada ou reta, e o sentido, se é de baixo para cima, se é de cima para baixo. Então, o deslocamento é uma grandeza vetorial. A velocidade é uma grandeza vetorial. A aceleração também é uma grandeza vetorial. E aí vem a força. Por que, por exemplo, força? Quando a gente vai olhar para essa caixa aqui, se eu pegar aqui minha mão, deixa eu colocar uma posição aqui, ó. Se eu colocar a minha mão aqui para empurrar essa caixa aqui assim, ó, para cima aqui, ó, tchau. Tá vendo que minha mão está inclinada? Se eu colocar uma força, eu vou colocar uma força de 100 aqui, ó. Eu vou ter um certo resultado. Mas se eu colocar essa força de 100 aqui, ó, o resultado vai ser melhor. Se eu querer empurrar essa caixa para lá, se eu manter meu braço retinho aqui, ó, o 100 que eu aplicar é muito mais bem aproveitado que se eu fizer assim. Por quê? Porque quando eu mudo a posição do braço, eu estou aplicando a mesma força de 100. Com isso, eu mudo a direção e o sentido. Se eu mudo a direção e o sentido, então o 100 que eu poderia empurrar aqui, não está indo 100 certinho. Está indo só uma parte do 100, porque o 100 eu estou empurrando para cima. Então, isso muda a forma. Então, a força também é o quê? Também uma grandeza vetorial. Então, o que a gente tem que saber é isso, que o vetor, primeira coisa, ele serve para fazer medidas do quê? Medidas de grandezas vetoriais. Então, eu vou ter aí a força, eu vou ter o torque é aquele que fala assim, o torque da moto, o torque do carro, o momento linear. Quando você pega, por exemplo, uma chave de fenda, põe no parafuso e gira, isso é uma forma de torque. Isso tem um momento linear, tem um momento angular. E ele também é o quê? Ele também é uma grandeza vetorial. Porque o sentido, se eu fizer num sentido, eu estou apertando o parafuso. Se eu fizer no sentido contrário, eu estou tirando o parafuso. Quando você vai abrir uma torneira, você está fazendo o quê? Abrir uma torneira para lavar a mão ou fechar uma torneira, você está mudando de direção e sentido. A força que você está fazendo ali, ela é analisada matematicamente como uma grandeza vetorial. Certo? Então, vamos compartilhar aqui na tela para a gente poder falar sobre isto. Vamos que vamos. Cadê você? Está aqui. Então, vamos compartilhar com os nossos excelentíssimos o nosso slide. Vamos que vamos. Deixa eu só tirar aqui. Pronto, vamos lá. Vetores, né? Então, a gente continua estudando mecânica. Esse ano a gente vai estudar o ano todinho em mecânica. E agora a gente vai falar de vetores. Então, tá aqui. Esses slides, lembrando que tenho eles em PDF, eu vou mandar no grupo, tá certo? Então, você não precisa anotar as coisas que estão no slide, não. Vamos lá, vem comigo. Algumas grandezas físicas exigem, para a sua perfeita caracterização, apenas a sua intensidade. O que é a intensidade? É o valor numérico, que a gente também chama de módulo. Essas grandezas são denominadas grandezas escalares. Então, aqui alguns exemplos. Massa, comprimento, tempo, temperatura, densidade.
Tudo isso são exemplos de grandezas escalares. Tem várias outras. Já outras grandezas precisam, para sua perfeita caracterização, além da intensidade, o que é intensidade? O módulo. O que é o módulo? O valor numérico. Uma orientação espacial, como, por exemplo, a direção e o sentido. Essas grandezas são denominadas grandezas vetoriais. Aqui tem um exemplo: a força, impulso, quantidade de movimento, velocidade, aceleração e por aí vai. Bom, aí é onde que entra a setinha? A setinha entra justamente para me falar qual que é a direção e sentido. Porque, olha só, eu viro para você e falo assim, eu vou aplicar uma força que faz 30 graus para horizontal. O quê? Como assim 30 graus para horizontal? Agora, se eu colocar uma setinha, aponta na força, fica muito mais fácil você entender para onde eu estou aplicando essa força. Então, por isso vem a setinha. Porque a direção é a reta e a setinha está me dizendo quem? Quem é o sentido. Está apontando para onde? Está apontando para cima? Está apontando para baixo? Está apontando para a direita? Está apontando para a esquerda? Então, por isso eu tenho a direção e o sentido. E aí, os nossos amiguinhos vetores são o quê? São representados dessa forma. E aí vem uma curiosidade. Vetor, a palavra vetor, vem do grego vector, que significa o quê? Conduzir. Lá na biologia, às vezes você vai estudar alguma doença lá, o pessoal fala assim, o agente transmissor da doença de Chagas é o barbeiro. Lembra desse negócio lá? Que o barbeiro é o vetor transmissor? Quem é o vetor de transmissão? Quem que transmite? É o barbeiro. Então, o vetor significa conduzir. Por isso que usa-se o vetor de transmissão de certa doença. Tá certo? Então, por quê? Porque é quem conduz a doença. Então, é só uma curiosidade. O vetor, ele reúne em si o módulo, que é representado com o valor numérico, que a gente chama de intensidade, a direção e o sentido. Um vetor, ele é um ente matemático. O que é ser um ente matemático? Ele é um ente matemático porque eu posso fazer o que com ele? Eu posso fazer soma, eu posso fazer subtração, eu posso fazer multiplicação, tá? Por isso que ele é um ente matemático, porque eu consigo fazer eu consigo fazer operações matemáticas com o vetor. Por isso que ele é um ente matemático, tá certo? E aqui na tela, tenha para vocês aqui, exemplo, ó, o vetorzinho ali, com a letrinha V de velocidade, a setinha em cima dele, isso é uma representação, já no outro slide eu vou te mostrar isso aqui. E aqui eu tenho 3 vetores, ó, um azul, um verde e um vermelho. E o interessante é que esses vetores aqui, eles podem ter o mesmo módulo. O que é o mesmo módulo? O mesmo comprimento, o mesmo tamanhozinho. Mas são todos diferentes, porque mudou o quê? Se mudar a direção ou se mudar o sentido, já mudou o vetor. Então aí, nós vamos para a primeira situação, que é o quê? Eu analisar vetores, quando os vetores são iguais. Vamos olhar aqui o vetor A e o vetor B que aparece na sua tela. Quando que dois vetores vão ser iguais? Eles são iguais quando eles forem do mesmo tamanho. Só que a gente fala isso de um jeito mais chique. A gente fala assim, mesmo módulo, mas mesmo módulo é o quê? É o mesmo tamanho. Então, mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, quando o vetor possui o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, os vetores são o quê? Iguais. E você pode ver que eles são o quê? Quando você coloca vários vetores um igual ao outro, eles são paralelos, tá certo? Então, se você puxar sua linha atravessando eles, eles nunca se encontrariam, certo? Agora, eu venho aqui e vou olhar o vetor oposto. Vetor oposto. Por que ele é oposto? Simples. O vetor oposto, o que vai mudar é só para onde a setinha aponta. Então, olha só. Os dois vetores têm o mesmo tamanho, só que eu não falo o mesmo tamanho, eu falo o mesmo quê? Mesmo módulo. Tem a mesma direção. Lembra que a direção é a retinha. E tem sentidos opostos. Opostos ou contrários. Por quê? O vetor A está apontando para cima e o vetor menos A está apontando para baixo. Então, esse menos do lado A é só para indicar que ele é o vetor oposto ao vetor A. Opa, então, pera um pouquinho. Então, o menos aqui está me falando o quê? Que o sentido dele é contrário à orientação positiva. Lá vamos nós de novo, lá na velocidade negativa, lá na aceleração negativa. Ou seja, não tem velocidade negativa, não tem aceleração negativa. O que tem? O sentido do movimento. Simples assim, tá certo? Então, vamos lá. Dois vetores vão ser iguais quando? Quando possuírem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Dois vetores vão ser opostos quando possuir o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos contrários. Tá um para um lado, outro para o outro. Então, pronto, são vetores opostos. E aqui embaixo eu tenho para você a representação do vetor. Essa representação eu tenho aqui, ó, um vetor V. Eu uso uma letra para representar o vetor e põe em cima dessa letra uma setinha. Essa setinha está sempre apontada nessa direção aí, ó, tá certo?
Isso independente de para onde que o vetor aponta. Isso é só o quê? Uma notação matemática, só uma notaçãozinha conceitual para ficar representando o seguinte, ó, se eu colocar uma letra V, pode ser uma grandeza física qualquer. Se eu colocar uma letra V com a setinha em cima, eu sei que é uma grandeza vetorial, certo? Então, essa é a ideia. Outra coisinha, tá vendo que eu tenho módulo de 3 unidades? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver um vetor de 3 unidades, na hora que eu for desenhar ele, e eu colocar um vetor de 10 unidades, 10 é maior do que 3. Então, eu não posso desenhar a minha setinha do vetor de 10 menor do que a setinha do vetor de 3. Então, o tamanho aqui, quanto maior for o comprimento do desenho que você fizer, maior é o vetor, tá certo? Então, a gente vai ter que ter esse cuidado e essa atenção para conseguir o quê? Analisar as questões vetoriais. Ok? Tranquilo até aí? Tudo beleza? Então, vamos lá. E aí, esse meu vetor tem o que aqui? Ele tem uma orientação da esquerda para a direita. Então, aí pronto, ó. Temos aí nossos vetores com essas orientações da direita para a esquerda, tá? Então, muito bom de ver esse tipo de situação. Então, aqui nós temos uma breve explicação de vetores, certo? Vamos dar sequência. Agora, vamos falar das operações com vetores, né? Então, deixa eu dar um time aqui. E vamos fazer uma operação com vetores. Para isso, nós vamos convocar o nosso amigo quadro. Então, aguenta a mão aí. Pega aqui. Bom. Maravilha, maravilha. Maravilha. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer vetores. Povo, olha só. Imagina o seguinte. Eu tenho aqui, né? Estamos falando de vetores. E aqui temos... Estão me ouvindo aí agora? E estou aqui viajando a maionese aqui, achando que vocês estão me ouvindo. Tá ouvindo, tá ouvindo. Beleza. Então, ó, temos Ouvindo, aqui os pessoal. vetores. Vamos ver o que esses nossos amigões nos reservam. Ó, bom, vamos lá. O vetor. Eu pego um vetor aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Que eu tenho um certo objeto, e esse objeto aqui, eu vou aplicar nesse objeto aqui, ó, uma certa força para cá. Certo? Vamos aplicar uma força nele aqui. Ah, mas a gente não estudou força ainda. Não, mas é só para ilustrar. E aqui agora, eu vou chamar essa força aqui de F1. Vou vir aqui, ó, de azul, e vou colocar uma outra força aqui, ó. Vou chamar essa força aqui de F2. Maravilha. Vamos supor que o seguinte, ó, que o meu F1 vale 3 newtons. Não preocupa com newton agora não, só pensa no 3. E o meu F2 vale 4 newtons. Nesse caso aqui, se eu estou aplicando uma força de 3 e de 4, qual é o valor total da força que eu estou aplicando? Alô? Qual é o valor da força total que eu estou aplicando aqui? Hã? Hã? Se eu empurro com 4, estou empurrando com quanto? Estou empurrando com 7, certo? Eu estou empurrando com 3, com 4. Por que eu estou empurrando com 7? Porque eu estou empurrando na mesma direção e no mesmo sentido, certo? Agora, o camarada vem lá e faz assim, ó. Ah, vai empurrar para cá agora, ó. Ele vai empurrar para cá. Vamos chamar essa força aqui de F3. E vamos colocar que essa F3 vale... Essa F3 vale 2 newtons.
Então, olha o que vai acontecer agora. Eu tenho 3 empurrando para lá, 4 empurrando para lá e 2 para cá. O que vai acontecer? 3 mais 4, 7. Menos 2, 5. Então, eu estou empurrando para lá com a força de 5. Então, é aí que entra o detalhe da gente ver a necessidade de vetores. Para a gente saber qual que é a força que a gente está aplicando. Se as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu faço uma soma simples. Se as forças têm a mesma direção e sentido contrário, quando eu falo a mesma direção, eu estou falando da retinha. Então, considerando que está todo mundo retinho, bonitinho aqui, certo? Se tem a mesma direção e o mesmo sentido, eu vou somar as forças. Se tem a mesma direção e sentido contrário, eu vou subtrair as forças. Entende? Então, isso é fazer uma operação com vetores, tá certo? Mas nem sempre vai ser assim, porque vai ter hora que eu vou ter uma setinha, por exemplo, empurrando para cima. Aí já vai mudar a brincadeira, tá certo? Aí eu colocar uma força F4 aqui, aí já vai mudar a brincadeira, já vai ser um pouco diferente. Tem um outro critério para fazer os cálculos. E são essas continhas que eu quero fazer com vocês. Nós vamos trabalhar isso provavelmente na próxima aula, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma ilustração de possíveis situações onde a gente vai estar usando o quê? Vetores. Agora, vamos lá levar lá para a parte da velocidade. Lá na velocidade, imagina que a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui tudo a gente vai trabalhar detalhadamente depois, tá? Então pode ficar sossegado. Imagina o seguinte. Lembra, isso não é para copiar, não, professor? Não. Esse aqui não é para copiar, não. Pode ficar tranquilo. Estou só tirando ideia para a gente trabalhar a ideia de vetor. Olha só. Imagina que eu tenho aqui um carro. Aqui vamos colocar um carro aqui, né? E aí, temos aqui um carro. Tchan, tchan. Esse meu carro, lindão, queridão, bonitão, aqui, ele está viajando para cá. Então, ele tem uma velocidade para cá. Velocidade vetorial aqui. Quando eu quero fazer esse carro ganhar velocidade, o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o carro. Quando eu acelero o carro, a aceleração, que eu falei que também é um vetor, para ele ganhar velocidade, vai estar o quê? Ó, para cá, ó. Olha só, a aceleração e a velocidade tem o quê? A mesma direção e o mesmo sentido. Aí o que acontece com esse carro aqui? Vai aumentar a velocidade, que é o que a gente estudou, que chama o quê? Movimento acelerado. Lembrou? Agora, tem um carro aí na frente, pisa no freio para diminuir a velocidade. Na hora que eu pisar no freio para diminuir a velocidade, o que eu vou fazer? Aí eu vou aplicar uma aceleração. Se o carro está indo para lá, para cá, ó, contrário. Opa, freia, ele não vai bater. O que vai acontecer aqui agora? Ó? Quando eu faço isso aqui, a minha aceleração está contrária à velocidade. Quando a minha aceleração está contrária à velocidade, o que eu faço com a velocidade? Eu começo a diminuir a velocidade. Aí deu aquele nome elegante. O que eu vou ter aqui? Um movimento retardado. Entendeu? Por que eu falo assim que, quando o sinal dos dois for igual, é acelerado. Por quê? Ó, se a velocidade estiver para lá, ela vai ser uma velocidade negativa. Se a aceleração também está para lá, a velocidade e a aceleração está na mesma direção, no mesmo sentido. O que acontece? O carro está ganhando velocidade para lá. Entendeu? Por isso que a gente faz essa orientação de saber o que é a direção e o sentido para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder analisar exatamente o quê? Essa situação. Chique demais, né? Chique demais. Então, pessoal, aqui são mais algumas o quê? Mais algumas explicações a respeito da forma que a gente usa vetor, da forma que a gente vai aplicar os vetores, certo? Então, é só para vocês terem ideia disso aqui. Agora, pessoal, a gente está naquele momento do vídeo que tem que fazer o quê? Se inscreve no canal, deixa o like. O que significa? Põe o nome no chat que vale a sua presença. Alô, você que está aí, põe o nome na lista. Tá? Põe seu nome completo, sua turma, que vale presença, vale ponto. Isso ajuda o nosso canal. Deixa o like, na verdade. Então, lembra da história do like, né? O que é o like? Escrever o nome no canal. Vamos lá, vamos colocar o nome no canal aí que está valendo o quê? Está valendo uma passagem só de ida para o momento da felicidade da vida. Qual que é? Não sei, você sabe que te faz feliz. Então, vai ser feliz. Vem contigo. Ó, tá aqui. Velocidade e aceleração analisados de forma o quê? Vetorial. Quando você está aumentando a velocidade, quando você está diminuindo a
velocidade. E aí é onde entra a nossa operação com vetores. Quando os meus vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu vou somar. Quando eles têm a mesma direção e sentido contrário, eu vou subtrair. Certo? Maravilha. Tá. Quando tem direção e sentidos diferentes, que não são nem contrários e nem a favor, nós vamos fazer o quê? Operações com vetores. Então vamos para a tela falar sobre essas operações. Vamos que vamos. Tá. Bom, então, voltando para a nossa parte das operações, compartilhamos nossa tela e vamos entender um pouquinho quais são as regras, que eu tenho aqui duas regras para fazer soma de vetores. Vamos lá. Ó, quando a gente vai analisar, eu posso somar dois vetores, que aqui eu estou mostrando para você o vetor A, que está de azulzinho, somando com o vetor V, que está de vermelho, certo? Então, o vetor A está somando com o vetor V. E a resposta que vai dar aqui é o vetor R. Essa primeira forma de somar vetores aqui, eu chamo ela de regra do paralelogramo. Eu posso também somar esses dois vetores, o vetor A com o vetor V, de um outro jeito. Esse outro jeito é chamado de regra da poligonal. Perceba que o resultado, que é o meu vetor R, que está de roxo, é o mesmo. Independente se eu usar a regra da poligonal ou se eu usar a regra do paralelogramo, na hora que eu somar os vetores, o que vai acontecer? O resultado vai ser o quê? O mesmo. Essa é a jogada. Então, eu vou usar essa estrutura para somar. Aqui embaixo eu também tenho outra situação. Ó. Eu estou somando o vetor V1, que está de vermelho, com o vetor V2, que também está de vermelho. E o resultado é o vetor VS, que está de verde, que é o vetor S de soma. Aqui eu usei, no primeiro, quando eu ponho as duas setinhas encontrando, ali, né, o comecinho das duas, né, a bundinha das duas, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a regra do paralelogramo. Agora, quando eu mudo a posição, que eu estou ligando um vetor no outro, a setinha no outro, né, o que eu estou fazendo? Estou fazendo a regra da poligonal. Então, são essas duas regras que a gente usa para somar vetores. Qual é a diferença? A diferença é uma só. Quando eu vou usar a regra do paralelogramo, eu só posso somar dois vetores por vez, sempre de dois em dois. Agora, quando eu vou usar a regra poligonal, eu posso somar 2, 3, 4, 5. Eu posso somar um monte de vetor de uma vez só. Se eu tiver aí 4 vetores para somar, eu posso ligar os 4 de uma vez só, usando os critérios que eu vou ensinar para vocês. Agora, se eu estiver na paralelogramo, eu tenho que fazer o quê? Somo 2, acho a resposta. Pega essa resposta, somo com o terceiro. Acha a resposta. Pega essa resposta e soma com o quarto para dar o vetor resultante. Mas, no final das contas, o resultado final vai ser o mesmo. Por mais que o desenho da construção da soma seja diferente, o que importa é que o desenho final, que é o que? O meu vetor soma, o resultado da soma de todos os vetores, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual para todos. Tá certo? Então, essa aqui é a ideia. Diga. Fala quem chamou. Não? Então tá. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a regra do paralelogramo, não preocupa com essa parte numérica por enquanto. Vamos olhar aqui para este quadrinho aqui, ó. Vamos olhar para este quadrinho aqui. Quer ver? Cadê? O quadrinho tá aqui. Ó, vamos olhar para esse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho aqui que eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. Eu vou somar os três usando a regra poligonal. Então, eu liguei aqui, ó, o vetor A no vetor B, no vetor C. E qual vai ser a resposta? Eu vou pegar o primeiro vetor e ligar lá no último e vou achar esse vetor S aqui. Detalhe, eu coloquei o A no B no C. Se eu colocasse o A no C, o C no B, a resposta ia dar a mesma. Só o desenho que ia mudar, mas o vetor final, que é o vetor S, ia ser o mesmo. Ah, então espera um pouquinho. Então quer dizer que a ordem que eu vou ligar os vetores, quando usando a regra da poligonal, não importa? Exatamente. A regra não importa. Você pode usar o A no B, o B no C, ou o A no C, o C no B, ou o C no A,
o A no B, tanto faz. Você vai conseguir chegar o quê? No mesmo lugar, na mesma situação, certo? Então, essa é uma situação vetorial. Outra situação vetorial importante está aqui embaixo, ó, que eu estou pegando aqui. Ó. Perceba que é o seguinte, ó, eu vou ligar esse vetor W, que está para baixo, no vetor V, que está para cá, no vetor M, no vetor O, no vetor U, no vetor G, e aqui esse vetor preto aqui, ó, ele quis dizer que esse aqui é a soma dos vetores. Ele está errado! Ele está errado! Por que ele está errado? Para ser a soma, tinha que pegar o quê? Eu tinha que pegar essa setinha aqui, ó, do W até o G. Ou seja, para onde está apontando a seta, era o contrário. Então, a resposta que ele colocou aqui está errada. Então, eu estou te colocando para mostrar que está errado. Ó. Vamos olhar de novo aqui para o vetor S aqui em cima. Ó. Tá vendo? Que eu peguei lá do vetor A e liguei lá no vetor C. Aqui eu tinha que fazer o quê? Pegar aqui no vetor W e ligar lá no G. Então, a setinha está apontando para onde? Para cima. Tá certo? O que acontece se, por acaso, esse vetor preto aqui fosse um vetor A, por exemplo? Então, eu somei o W no V, no M, no O, no I, no G, e aqui era um vetor A. Aí ele encostou no outro, ou seja, não sobrou espaço para eu somar outro vetor, para achar a resposta. Quando isso acontece, significa que a sua soma vetorial ela é nula. O que significa dizer que a sua soma vetorial é nula? Significa dizer que você acabou de encontrar o vetor nulo, que é o vetor que vale zero. Então, você tem essa situação aí. Lá na frente, daqui umas 2, 3 semanas, quando a gente estiver falando de força resultante, vocês vão ver o seguinte, que quando a soma de vetores que atuam for zero, a gente vai falar que a força resultante é nula. Como assim a força resultante é nula? Bom, é simples. É só você pensar o seguinte. É só você pensar que, nesse momento, se você estiver sentado para assistir a aula, você vai falar, eu vou falar que você está em repouso, né? Em relação ao chão, você está sentado. Aí você pode pensar, as forças que estão atuando em você, essas forças que estão atuando em você, elas têm algum valor? Ou seja, tem alguma força atuando em você? Ou será que tem alguma força atuando em você, mas se eu somar todas as forças que atuam em você, está dando zero? O que você acha? Você acha que você aí, estando sentado paradinho, ou até mesmo eu, que vocês conseguem me ver que eu estou sentado aqui, estou aqui sentado na cadeira e estava conversando com vocês aqui. Vocês acham que tem alguma força que está atuando em mim, ou que não tem nenhuma força atuando em mim, ou que tem força atuando em mim, só que a resultante da força, ou seja, se eu somar todas as forças vai dar zero. O que vocês acham? Esse primeiro aí mesmo. Esse primeiro aí qual? Ah, malandro, tá querendo me enganar, tá querendo Tem me... força. Hã? Tem força. Tem força? Pois é, tem força, exatamente, ó. Se eu estou sentado aqui na cadeira aqui, com meu barrigão tranquilão aqui, existe uma força que a cadeira está fazendo aqui, ó, nas minhas pernas, na minha bunda, nas minhas costas aqui atrás. Se eu colocar o braço aqui na mesa aqui, ó, tem a força que a mesinha aqui está fazendo no meu braço. Então tem força, tem. Só que se eu somar todas essas forças, elas dão o quê? Zero. Vai ser o vetor nulo. Por isso que eu estou em repouso. Aí vem alguém aqui, um professor entra aqui, ô, Cristian, me empurra aqui. Eu vou, plaf, cai no chão. Por quê? A soma das minhas forças dava zero. Mas aí vem outra força que me empurrou. Se não tiver alguém de cá para me empurrar, para segurar, na hora que a pessoa me empurrar aqui, vai fazer, puf, vai cair. Por quê? Porque agora gerou o desequilíbrio. Por que gerou o desequilíbrio? Porque entrou mais uma força e agora a soma de todas as forças não é mais o quê? Não é mais zero. Então eu alterei o equilíbrio do sistema. Essa é a jogada, entendeu? Então esse cuidado a gente vai estar trabalhando lá para frente. Então olha só, vamos recapitular. O que nós falamos hoje? Nós falamos das grandezas escalares e vetoriais. Falamos do que é um vetor. E eu comecei a dar a ideia para vocês de soma vetorial, que é o que a gente vai estar trabalhando na próxima aula. Aí eu recomendo aos senhores e às senhoras, se possível, arrumar uma régua ou estojinho de grafite ou um pedaço de pau, alguma coisa para fazer as linhas retinhas, que a gente vai fazer soma de vetor na próxima aula. A gente vai somar vetor, aí nós vamos fazer várias somas. Essas somas aqui, nós vamos fazer aqui, colocar valor numérico, aqui quanto é que vai dar. Igual eu fiz aquele quadradinho aqui, só para dar a ideia da força,
Nós vamos fazer essa soma de vetores para que vocês possam ter um entendimento melhor. E você vai ver que é muito de boa esse tipo de matéria. Que é o quê? Que é uma introdução que a gente precisa para os próximos assuntos que a gente vai estar trabalhando. Certo?